Estamos de volta então com o Mundo de Radar de hoje, trazendo aí o assunto da morte do Bin Laden. Eu havia deixado uma pergunta aqui para o professor e consultor e sociólogo Rafael Castilho a respeito do Bin Laden, se ele foi um mártir ou foi um troféu para os Estados Unidos, Rafael? Então, para os Estados Unidos, ele foi um troféu. É uma palavra complicada a gente dizer, mas o Obama, como nós dissemos anteriormente, ele precisava foi um símbolo para o Obama de recuperação da popularidade com os setores conservadores dos Estados Unidos. E aí a gente tem que entender que o pensamento político conservador nos dias de hoje, principalmente após a crise econômica de 2008, que se arrasta até os dias de hoje, vive uma crise. O pensamento conservador, liberal, o pensamento conservador que se articulou durante muitos anos contra o comunismo, ou depois em torno dessa exportação da democracia, esses valores foram colocados em xeque depois da crise, dessa independência do mercado, dessa ausência da participação do Estado na economia e na sociedade. Isso está em crise. Então, como esses conservadores estão em crise, isso liberou todo tipo de sentimento, alguns sentimentos perigosos, alguns sentimentos inclusive de racismo, a gente tem visto, infelizmente, de preconceito, de neonazismo, porque esse pensamento não está articulado hoje em torno de nenhuma agenda específica. E isso gera ramificações, parece que no mundo inteiro, né? Gera, você vê nos Estados Unidos, Renato, desculpa, Renato. Nos Estados Unidos, hoje, o Obama enfrenta a oposição no setor, primeiro, que questionava se ele era realmente norte-americano. Ele teve que mostrar, ele foi constrangido a mostrar a sua certidão de nascimento, que tinha nascido no estado do Havaí e que era norte-americano. Segundo, houve alguns quadros do Partido Republicano que divulgaram uma foto do Obama comparando ele a um macaco. Um pai e mãe macaco e o Obama no colo, dizendo o seguinte: agora sabemos por que ele não mostra a sua certidão de nascimento. Então isso é um sentimento muito perigoso. E, obviamente, que um presidente ele não consegue simplesmente aplicar a sua agenda sem negociar isso com os outros setores da sociedade. Então, de certa forma, sim, o Obama vem a acalmar um pouco o ânimo desses setores conservadores e dar um ganho de respeito para o Barack Obama, essa morte do Bin Laden. Agora, só uma coisinha, Rafael, quando eu disse que ele talvez fosse um mártir não para os Estados Unidos, mas um mártir para a comunidade islâmica, enfim, para os muçulmanos, ele seria um mártir para essa comunidade especificamente? Olha, é importante, Renato, a gente dividir isso. A gente corre um sério risco quando a gente... e se fala muito hoje em mundo árabe, como se fosse uma coisa homogênea, como se fosse uma coisa só. A gente não pode colocar o Obama como um representante desse panarabismo. Porque, o Bin Laden, na verdade. Perdão, desculpa, o Bin Laden. O Osama, não o Obama. Porque, na verdade, o Osama, ele é saudita, né? Ele recebe até uma injeção de recursos e um apoio dos Estados Unidos na guerra do Afeganistão contra a União Soviética. Né? Então, ele se radicou no Afeganistão, foi morto no Paquistão, mas ele não é representante de nenhuma nação árabe. Ele não é representante de nenhum Estado, ele não foi chefe de Estado de nenhum país árabe. Né? Ele é um ator, que a gente chama de um ator não estatal. Ele não é um legítimo representante das nações árabes. Obviamente que para aqueles que entendem o terrorismo como uma ferramenta para você desarticular o discurso do opressor, ou o discurso de quem tem, obviamente, uma maioria ou uma força maior militar, então o terrorismo ele serve para você desarticular. Você tem uma força militar muito inferior, né? Então você, através da violência, você consegue reivindicar. Quem acredita nesse tipo de ferramenta pode até se identificar com Bin Laden, porventura, mas eu não entendo ele como um representante das nações árabes, de nenhuma delas. Tá certo. Agora, teve o ataque, como você falou, de 11 de setembro, e de alguma forma os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, invadiram o Iraque anteriormente, tiraram o Saddam do poder, agora assassinaram também o Bin Laden. Quer dizer, do ponto de vista
legal, do ponto de vista humano, como você disse? Qual é a diferença dos ataques de 11 de setembro com os ataques que os Estados Unidos, não só agora, mas fizeram durante toda uma história aí de guerra, uma história que é inclusive cultural na vida americana? Sim, as ações dos Estados Unidos é uma ação de construção da sua hegemonia, de imposição da sua hegemonia, é uma posição de guerra, de ocupação, né, mas de um ator estatal, né, da maior potência militar e econômica do mundo, da maneira como ela se insere na geopolítica internacional. E realmente, você tem toda a razão, isso não foi feito sem violência, isso não foi feito sem injustiça, né, mas é a maneira como foi construída a hegemonia norte-americana. Mas os ataques de 11 de setembro, eles não são feitos por atores estatais, não foi um ataque de alguma nação, de algum estado. Foi um ataque terrorista, detestável, violento, que não pode se repetir. E foi algo muito triste, de um ator que a gente não conhecia anteriormente. Um ataque dessa magnitude, de invasão do espaço da maior potência do mundo, foi algo diferente. Foi um ataque terrorista, diferente desses moldes. Não é uma guerra em si, não é uma nação contra outra nação, mas de um novo tipo de guerra, um novo tipo de ação desses atores que a gente não conhecia anteriormente.